Olha lá comigo em Jonas. Ô, Jonas. Thank you, Jonas. Falando em Jonas, saudade da Luciana. Chamava o Jonas de Jonas. Jonas, capítulo 1. Quase que eu falei para você abrir em Johnny. Jonas, capítulo 1. O senhor pode derramar a sua presença aqui, por favor, Senhor, nessa noite. Mais, Senhor. O senhor pode derramar mais a sua presença, mais do que o senhor já fez. Por favor, mais, Senhor. Muda o rumo de vidas nessa noite. Muda a caminhada de nós, a minha caminhada, Senhor. Muda a minha caminhada. Muda o meu comportamento. Muda as nossas ideias. Muda tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz. Muda tudo com a sua presença. Você pode, por favor, derramar a sua presença mais aqui, hoje. Libertar o nosso coração. Mexer aqui dentro, Senhor. Porque tudo que nós precisamos é o Senhor. Não tem outra coisa, Deus. Não tem outra coisa. Eu quero pedir isso, Senhor. Libera aqui a tua graça. Por favor, por favor, por favor. Em nome de Jesus, amém. Você abriu em Jonas, eu vou pedir para você fazer uma coisa antes. Pega uma caneta e um papel, você vai escrever uma frase, ou pega uma nota no celular aí, você vai escrever uma frase. E a frase é a resposta para uma pergunta, que é você escolher uma coisa que você queria que mudasse na tua vida hoje. Qualquer coisa, e que você pensa, isso resolveria tudo ou quase tudo. Escolhe uma coisa e responde, é para você, ou você escreve nesse papel, ou você escreve na nota do seu celular. Uma frase ou uma palavra. Uma coisa que você queria que mudasse na sua vida hoje. E que para você faria toda a diferença. Ia resolver tudo ou quase tudo. Uma coisa. Vamos lá, você tem mais 30 segundos aí para pensar, se não veio ainda. Talvez algo que tenha ocupado o seu pensamento nos últimos dias. Alguma coisa que você sonha, um anseio, não sei. 20 segundos. Uma frase, uma coisa. Quem escreveu? Levanta a mão. Faltam algumas pessoas, vai lá. Todo mundo, senão você vai ficar de fora, eu não quero que ninguém fique de fora. Acho que responder essa pergunta vai levar a gente por um lugar legal hoje. Uma coisa que você queria que acontecesse, que mudasse na sua vida. Provavelmente, essa é a coisa pela qual você está se esforçando para que mude. Provavelmente essa coisa está ligada com os teus esforços, com o teu empenho, com o que está ocupando o seu tempo e está ocupando os seus pensamentos. Talvez você pense nisso antes de dormir ou na hora que você acorda. Talvez você pense nisso no momento que você escuta uma música no dia e você pensa, putz, isso aqui podia mudar, né? Quando você fica sozinho no carro. Putz, isso aqui tinha que mudar. Provavelmente é por isso que você tem lutado, é atrás disso que você está indo.
É para isso que você está dando a sua atenção. É para isso, de alguma maneira, que você pede ajuda para as pessoas ao seu redor. Por isso que você se empenha. Essa coisa que você acabou de escrever no papel. Se essa coisa que você escreveu no papel não é a presença de Deus, você foi enganado. Se você acha que alguma coisa vai mudar toda a sua vida, e essa coisa não é a manifestação da presença de Deus na sua vida, hoje você foi enganado. E você precisa entender isso, porque senão você não vai entender Jonas. Você foi seduzido pelo diabo para crer de que o que tem que mudar em você não é mais da presença de Deus em você. Você foi enganado. Você está caminhando numa direção errada. Você está vivendo por uma coisa errada. Você está se esforçando por algo errado. Você está pensando errado. Você foi seduzido, te enganaram. Quando você lê Jonas capítulo 1, verso 1, começa assim: o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. E quando você lê o último versículo de Jonas, Jonas 4,11, termina assim: Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Jonas é um livro que não tem começo nem fim. Não tem começo nem fim, Jonas. Não tem assim, no dia tal, no ano tal, no lugar tal. Jonas, tal, era essa pessoa, estava fazendo isso, o Senhor chamou ele foi para o ministério e assim, assado. Não tem começo. É simplesmente, veio a palavra do Senhor. Você não vai achar um livro na Bíblia que começa, veio a palavra do Senhor. Sempre tem uma introdução, sempre tem uma explicação. De quem que nós estamos falando? Onde é que é isso? Do que se trata? Jonas não tem começo e não tem fim. O fim do livro de Jonas é uma discussão de Jonas e Deus, onde Deus faz uma pergunta. Tem 120 mil pessoas nessa cidade que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. Será que é justo? Será que eu não posso ter misericórdia delas? E acaba o livro. Não tem começo, não tem fim. Quando eu olho para o livro de Jonas, eu vejo que não tem começo e não tem fim, e eu penso numa coisa: espera aí, qual que é o enfoque de Jonas? O enfoque do livro de Jonas não é o ministério de Jonas, porque senão Jonas escreveria sobre tudo que ele fez. Por exemplo, você vai ler Isaías. Isaías fala dos reis contra quem ele profetizou, o que ele fez e como foi a vida dele. E você vai encontrar nos reis, no livro de Reis, os próprios reis falam de Isaías, quando Isaías profetizou contra o rei Ezequias. E que o rei Ezequias se arrependeu e ele chorou com a cara contra a parede, porque Isaías falou que ele ia morrer, e aí ele se arrepende. E aí, quando Isaías estava saindo pelo palácio, o Espírito Santo veio assim e visitou ele, falou: Isaías, volta lá e fala para ele que ele vai viver mais 15 anos, porque ele se arrependeu. Isso está em Isaías e isso está no livro de Reis. Porque o livro de Isaías tem o foco de falar sobre o ministério de Isaías e a vida de Isaías. Então fala sobre a família de Isaías, quem que era o pai dele, como que ele foi chamado, como desenvolveu a vida dele e tudo mais. O livro de Jonas não tem um enfoque no ministério profético, porque você vai ver a descrição da pregação de Jonas em uma frase. Então o enfoque de Jonas não é falar sobre o que Jonas fez para Deus. O livro de Jonas também não tem um enfoque sobre o ministério profético e não tem enfoque sobre o desenvolvimento do papel dele em Israel. Por quê? Porque ele não fala também sobre quem Jonas foi na nação de Israel. Mas quando você vai ler 2 Reis, fala que Jonas profetizou para o rei Jeroboão II. E aqui não fala nada disso. Se fosse para falar sobre o ministério profético, ia falar em detalhes sobre como isso desenvolveu, como foi o chamado dele. Aqui não tem o chamado dele, não tem nada. Se fosse para falar sobre Jonas em Israel, ia falar sobre todo o pano de fundo em Israel e tudo o que está acontecendo. Hoje não tem isso também. Mas quando eu abro o meu diário para ler, e eu começo a ler no dia 13 de julho de 2015, não preciso explicar quem eu sou. Simplesmente está lá: hoje Deus falou comigo isso. Hoje foi assim, hoje foi assado. É o meu diário, eu não preciso falar quem eu sou. Eu não preciso ficar explicando tudo a meu respeito. Quando a gente olha para o livro de Jonas, que não tem começo nem fim, você vê, parece que é um pedaço de relato arrancado do diário de Jonas. E eu acredito que
Isso é porque o foco do livro de Jonas não é para falar nem sobre o ministério profético dele, nem sobre o papel dele em Israel, mas é para falar sobre a relação dele com Deus. É um confessionário do profeta. E como Deus trata com um servo amado dele. Vocês estão comigo? Capítulo 1 de Jonas, verso 1 ao 3. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Eu estou lendo na NVT, vai acompanhando a versão que você tem. Verso 2: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Verso 3: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir da presença do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, e comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir da presença do Senhor. Está aí. Essa é a saga. A história de Jonas é essa. O que a gente vê em Jonas? Deus chegou para ele, num dia do ministério profético dele, e falou assim, você vai entregar uma profecia lá em Nínive. E aí Jonas, não gostei. Pode deixar, Senhor, vou sim. Mas a versão revista atualizada fala assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E ele desce para o porto, ele está provavelmente lá em Israel, e aí ele desce para o porto de Jope. E quando você pensa, ele vai pegar então um navio para ir para Nínive. Ele pega para a direção oposta, Tarsis, ele vai para a região da Espanha. E aí começa, por quê? Porque Deus começa a ir atrás de Jonas. Primeira coisa que acontece, Deus manda um vento. Aí vem aquele vento, o navio quase é destruído, todo mundo começa a clamar para o seu Deus, Jonas está o quê? Adormecido. Os caras acordam, o que você está fazendo aí, cara? Clama para o seu Deus, quem que é o seu Deus? Não, o meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra, eu sou servo dele, é isso que eu faço da vida. Ele era profeta. Aqui não é a primeira vez que ele profetiza. Ele não, eu sou profeta, eu sou servo do Criador dos céus e da terra. Não, então por que você não começa a clamar? Não, eu sei por que está tendo essa tempestade, está quase todo mundo morrendo. É porque eu estou fugindo da presença de Deus. É porque você, quando você está longe da presença de Deus, você não presta para nada. É só para atrapalhar a vida das pessoas. Você tem que entender isso. A única coisa que suprime o pecado em nós é a presença de Deus em nós. É a manifestação, é a comunhão nossa com a presença. Quando eu não estou vivendo em comunhão com a presença, o pecado se manifesta em mim, porque ele para de ser reprimido, ele para de ser contido, ele para de ser podado. Então, quando eu estou longe dessa comunhão da presença, eu só sirvo para atrapalhar a vida das pessoas. Era isso que aconteceu com Jonas. Não, eu estou fugindo de Deus. O que a gente faz? O que a gente faz? Não tem nada não, pode me matar. Quando em alto mar, no meio da tempestade, o cara fala, pode me jogar no mar? Acho que ele está falando, pode me matar, né? Só uma coisa, a câmera está ligada? A luzinha vermelha não está acesa hoje. Cadê a luzinha? Então, o que eles fazem? As escrituras falam que eles jogam Jonas no mar e eles começam a orar. Senhor, por favor, não, se esse cara morrer, por favor, não cobra a gente. E aí o navio inteiro se converte, certo? Não vai dar para a gente ler o livro inteiro de Jonas, então espero que você saiba algumas coisas. Então o barco inteiro se converte. Quando ele está lá, a primeira coisa que Deus faz para ir atrás de Jonas, porque ele estava fugindo da presença, ele joga o vento. Então tem a tempestade. Aí Jonas é jogado no mar. Quando ele é jogado no mar, ele começa a afundar. Aí o que Deus manda? Deus manda um peixe. Não é uma baleia, gente, é um peixe, tá? Faz diferença. Faz diferença. Agora não dá tempo para se falar. Mas é um peixe, o peixe engole ele fica 3 dias na barriga do peixe. Quando ele está na barriga do peixe, ele se arrepende, ele começa a falar, Senhor, me perdoa, salvação pertence ao Senhor, me perdoa, eu espero que eu volte a ver o templo de Jerusalém. Por favor, que a minha oração suba até o Senhor. E aí ele fica 3 dias lá, 3 dias e 3 noites dentro da barriga. Aí o peixe gospe ele onde? No lugar de onde ele estava fugindo. Aí ele chega lá. Capítulo 3, primeiro versículo fala assim, veio a palavra do Senhor de novo para ele e disse, vai lá e prega para essa gente. Aí Jonas chega, a cidade de Nínive era uma grande cidade, ela tinha milhões de habitantes, tá? Então, uma grande cidade, Deus vai lá, Jonas vai pregar, ele, tá bom. Cidade de Nínive, para você andar a pé, ela era 3 dias de caminhada.
Em um dia, Jonas passa e fala assim, daqui 40 dias tem juízo. Essa é a pregação dele. Cara dedicado no ministério, né? Se eu chegar aqui, só vou ler meio versículo, amém? Vamos embora, gente. Quem sabe, se o Espírito Santo um dia falar, né? Vamos fazer isso. Ele não precisa mais que isso. A gente vê que ele não precisa mais que isso quando a gente vê Jonas, né? Aí ele faz isso. Aí o que acontece? Capítulo 3, versículo 6. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu o pano de saco, sentou-se sobre um monte de cinzas. E o rei e os seus nobres enviaram um decreto por toda a cidade de Nínive. Verso 7 fala isso. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado ou seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, todos devem orar fervorosamente ao Senhor em arrependimento. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás e conterá sua ira ardente e não nos destruirá. E um dia, ele nem anda pela cidade inteira. Se ele anda, ele vai correndo. Daqui 40 dias tem, juízo. Termina a cidade. Nessa uma frase que ele fala, o rei desce do trono, então ele começa a se arrepender e baixa um decreto para a cidade inteira. Todo mundo vai arrepender. Todo mundo vai arrepender. Nem os animais vão comer, nós vamos fazer jejum. Pedir perdão pelos nossos pecados. Nem os animais vão comer comida. Jejum nacional, jejum total. Calamidade pública. Ok, o que acontece depois disso? Versículo seguinte. Quando Deus viu isso, voltou atrás e não destruiu do jeito que ele tinha ameaçado. Aí você pensa, não, beleza, né? Mas aí pensa, gente, só tem o quê? O capítulo 3 falando do ministério dele. O livro de Jonas não é sobre o ministério dele. Sobre o que ele fez, só está no capítulo 3. E o que aconteceu na cidade? Pronto, a gente não sabe mais. Aí, quando começa o capítulo 4, o que está escrito na versão revista atualizada aí? O que vocês acham? Desgostou. Sermão meia boca, bem menos que meia boca. Sermãozinho chechelento. Daqui 40... Gente, o cara não falou, Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele me enviou, Ele quer que vocês se arrependam, Ele não fala nada disso, Ele não explica. Ele só fala, a cidade vai ser destruída em 40 dias, só isso. De alguma maneira as pessoas descobrem em nome de qual Deus ele está falando. Porque ele não fala. Só que elas creem e se arrependem. E aí Deus tem misericórdia da cidade inteira. A cidade inteira se converte. É um avivamento. A cidade inteira se converte. Até os animais se convertem. Aí o que Jonas faz? Fica bravo. Jonas fica bravo. A minha versão fala que ele ficou aborrecido e muito irado. Verso 2. Então Jonas orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias ao Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Eu sabia que você é misericordioso e compassivo, que é lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Então tira a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Quê? Meu, sucesso no seu ministério? Por que você quer morrer? Aí o que Deus faz no verso 4? Perguntinha para ele. O Senhor respondeu, Lucas, leia. Minha versão fala, você acha certo ficar irado assim? Aí ele fica lá se debatendo. Deus faz, ele vai para o lado, para a extremidade da cidade, do lado de fora da cidade, de Nínive. E aí ele constrói um toldinho para ir lá, ficar e ver o que Deus ia fazer com a cidade. E aí Deus faz crescer uma planta do dia para a noite, que cobre e ajuda com o sol, que estava muito forte. Aí ele fica aliviado.
Aí ele fica grato. Aí Deus manda um verme que come a planta e de repente ela morre do dia para a noite também. Cresce do dia para a noite, morre do dia para a noite. Aí ele começa a reclamar. Aí ele reclama tudo de novo. Aí Deus fala assim, qual que é a tua? Verso 9. Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? E Jonas respondeu, sim, acho certo ficar irado a ponto de querer morrer. Sim, eu acho. Acho sim, acho que está certo ficar irado sim. E estou irado. E aí Deus fala assim, você tem mais dó da planta do que das pessoas? Eu estou salvando a cidade de Nínive. E você, não está nem aí. Você está achando ruim que eu estou salvando eles. Mas você tem dó da planta. Nem dos animais você tem dó. Tem 120 mil crianças. Quando fala que não consegue discernir, é criança. Tem 120 mil crianças que nunca fizeram mal nenhum. Você quer que eu destrua tudo? E aí acaba o livro. Então isso tem mais cara de uma página de um diário. Que eu não preciso ficar explicando o que aconteceu. Mas aí quando a gente vai entender a história um pouco, as coisas começam a fazer mais sentido. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Só uma coisa, Jonas, gente, é o único livro da Bíblia de humor, que os estudiosos, teólogos vão falar que é um livro de humor. E é engraçado mesmo, por isso que as crianças gostam tanto. Como assim? Um peixe comeu ele, e depois cuspiu ele, aí ele ficou bravo com a planta? Está fugindo de Deus? É engraçado, é uma coisa cômica. É o único livro da Bíblia que tem esse caráter desse jeito. Porque o humor está ligado às coisas darem errado, né? Não sei porquê, mas é assim, né? Quando dá coisa errada, a gente dá risada. O cara escorregou, caiu, você morre de dar risada. Deu errado, você dá risada. A vida do cara está dando tudo errado porque ele está fugindo da presença de Deus. Aí a gente acha engraçado. Uma perguntinha para vocês. Para a gente poder entender, por que ele fica bravo desse jeito, e aí Deus fica, por que você acha que é certo? Vocês lembram qual que é o primeiro império que conquistou Israel? A gente está passando aqui a história de Israel, né? Hoje nós vamos falar de Jonas. Vocês lembram qual foi o primeiro império? Qual? Não, Babilônia conquistou Judá primeiro. O norte foi outro reino que conquistou. A Síria. O Império Assírio foi o primeiro que conquistou Israel e levou Israel para o cativeiro. Sabe qual que é a capital da Síria? Nínive. Nínive é a capital da Síria. O povo estava começando a guerrear contra Israel, a Síria. E eles iam começar a escravizar Israel. Aí Deus fala assim, você vai lá na capital deles, você vai pregar que eu vou salvar eles. Aí, não, velho, não. Eu sei quem você é, eu estou ligado o que você vai fazer, eu estou ligado, Deus, estou ligado, você vai salvar esses caras aí. A Síria está destruindo Israel, nós estamos perdendo a guerra para eles, você quer que eu vá pregar fora? É o único profeta que vai pregar fora de Israel. Todos os profetas, eles profetizam sobre outras nações, mas eles nunca saem de Israel. Deus fala, você vai sair daí, você vai lá fora e você vai pregar para Nínive. Não, Deus, eles são nossos inimigos, eu não vou pregar para eles. Eu não quero que eles se convertam. E aí o livro termina com Deus falando, você acha que Israel é melhor do que a Síria? Você acha que vocês são melhores do que aqueles que não creem no meu nome? Igreja, você acha que você é melhor você acha que você é melhor que os ateus? Vocês acham que vocês são melhores que eles? Vai lá, eu vou salvar o seu inimigo. Eu vou salvar o inimigo de Israel. E aí Jonas fica bravo com Deus por causa disso. Por que Jonas foge da presença de Deus desde o começo? Não quero isso. O que Deus está lidando com Jonas? Deus está lidando com o sentimento carnal que Jonas tem. Deus está lidando com o ódio dele. Talvez Jonas já soubesse, eu não sei, ele era profeta. Talvez ele já soubesse as coisas que viriam pela frente. O que é extremamente terrível que a Síria faz com o povo de Israel. Mas na hora em que Deus fala com ele, você vai lá profetizar para Nínive, ele já sabia, cara, Deus vai salvar os caras. Não, eu não quero. E ele vai embora. Por quê? Porque quando Deus pede para ele profetizar, aquilo acaba entrando em contato com um sentimento ruim dentro de Jonas.
Estava falando com a Maria ontem. Tem alguma coisa que quando alguém pede para você fazer, você sempre não gosta? Tipo, emprestar dinheiro. Empresta dinheiro. Para você sempre... Quando você está bem crente, você... Tá bom, vou emprestar. Nos outros dias, não tenho. Tem alguma coisa assim? Que quando pedem para você, você tipo, não quer saber? Não quero, não gosto de fazer isso, não gosto disso. Cara, meu pai tem uma parada que eu acho sobre-humana. Se for 3 da manhã, você fala assim, pai, saí da festinha aqui, Suzana, né? Me busca. O meu pai, claro, filha, te busco. Aí ele sai 3 horas da manhã de carro e vai buscar. Mas ele se dispõe, se ele fala, filha, se precisar eu te busco. Hoje a Suzana tem carteira, mas sei lá, 2 anos, 3 anos atrás, ela não tinha e aí ele fazia isso. É sobre-humano o que o meu pai faz, a disposição dele, ele se dispõe a isso. E ele sempre falou isso para mim também. Filho, você vai lá no Xaxim, não sei aonde, você precisa que eu te busque? Me avisa. Eu acordo às 2, vou lá e te busco. Mas, posso te ligar? Posso? Posso te ligar hoje? Eu vou acabar o culto, Deus vai fazer uma coisa poderosa aqui, e aí eu vou ficar aconselhando até umas 3 da manhã. Amor, vou te ligar, tá? Para você vir me buscar. Beleza? Congelou. Entende isso? Uma coisa que, quando é pedido para você, entra em contato com uma parte sua que tipo, não gosto disso. Às vezes você até sabe que você tinha que fazer aquilo. Mas, eu não gosto disso, eu não gosto de fazer isso. Foi isso que aconteceu com Jonas. Aí o que aconteceu com ele? Presta atenção, a gente não foge da presença de Deus por qualquer coisa. Não é verdade? A gente não foge da presença de Deus por qualquer coisa. Ele foge da presença de Deus porque o pedido de Deus para ele, o comissionamento, entrou em contato com uma parte dele que não estava convertida. Que era o ódio dele pelos ninivitas e pelo povo da Síria. E o que eu quero conversar com você hoje à noite é, você já cansou de buscar a presença de Deus? Você já desistiu da presença de Deus? Você já desistiu de buscar o Espírito Santo, de buscar essa comunhão gostosa com Deus? Você já chegou num tempo e falou assim, cansei, eu vou só viver a vida agora. Tipo, eu não quero fazer nada de errado, eu só não quero buscar mais a presença. O que faz a gente fugir da presença de Deus, desistir da presença de Deus? Aí agora quando a gente lê Jonas faz mais sentido. O que fez Jonas falar assim, sua presença, não, eu vou para outro lugar. O que faz a gente não buscar a presença de Deus ou desistir de buscar ela é um pecado, um sentimento dentro de nós que a gente não está afim de lutar contra. Porque para a gente ter aquela comunhão, aquela presença, vai custar lidar com aquilo. E aí, não quero mexer com essa parada. Não quero, a Síria não. E aí o livro inteiro é Deus indo atrás de Jonas para filho, tipo, não faz sentido. Não, então ele está, o quê? Batendo o pé com a ira dele. Não, são nossos inimigos, não. E Deus, meu, é justo isso? Aí ele manda uma baleia, ele manda o vento, ele faz tudo. Ele manda o arbusto, depois disso, mata o arbusto, simplesmente para poder falar, Jonas, se eu tenho misericórdia de você, por que eu não posso ter misericórdia deles? Porque o que Deus está fazendo com Jonas o livro inteiro eu vou lidar com esse sentimento do seu coração e com esse pecado que você está deixando aí dentro de você. Porque enquanto você deixar essa parada dentro de você, não vai rolar a gente caminhar junto. A minha presença e esse pecado não são compatíveis. Então por que às vezes a gente desiste da presença de Deus? Porque a gente está cansado de lidar com algum sentimento dentro de nós. Ou porque a gente não decide lutar contra uma postura que a gente tem. Vou abrir uma coisa aqui da minha vida. 2 dias atrás, eu acordei, e aí quando eu acordei, o Espírito Santo falou comigo na hora, assim, antes de eu abrir o olho, assim, hoje você ora para o seu orgulho ser quebrado. Hoje a oração do dia é essa. Aí eu passei o dia orando isso. No tempo que eu estava no meu quarto, no tempo que eu estava vivendo a vida, Senhor, quebra o meu orgulho, eu preciso, me ajuda. E aí comecei a orar sobre isso. Isso faz 2 dias. Quando foi ontem,
mesma coisa. Vamos lá, então vai lá, quebra meu orgulho. Aí eu, tá bom, beleza. Quando chegou hoje, um monte de coisa começou a acontecer de maneira que parece que ativou aquilo dentro de mim. Parece que ativou o meu orgulho, não aquela oração, mas parece que ativou aquilo. Eu comecei a me sentir ofendido por coisas que aconteceram ao longo do dia. Aí comecei a ficar bravo. Comecei a ficar bravo com as pessoas, comecei a ficar bravo com as circunstâncias. Aí o Espírito Santo lembrou, falou assim, então, lembra, 2 dias atrás pedi para você orar, você não sabia o que ia acontecer 2 dias depois. Ele falou, então, você precisa entender que se você não decide lutar contra um pecado dentro de você, de alguma maneira você perde a comunhão com a presença de Deus. Porque você dá espaço para aquilo que você sente, aquilo que você deseja. E quando você menos percebe, acabou a comunhão, acabou. A ira tomou conta de você, o orgulho estragou o seu coração. O seu estado de espírito tá zoado. Vocês estão comigo? Tem 2 jeitos da gente ver vida como crente, depois que a gente foi tomado por Deus. O primeiro modo é, Senhor, o discipulado da sua presença. O que ela mandar eu faço, eu dependo do Senhor, o Espírito Santo está aqui, eu preciso fazer tudo o que você diz, é Deus. Você morreu por mim, você me lavou no sangue, eu vou te obedecer. E eu vou viver todos os dias para me derramar e perguntar o que você quer de mim, porque eu sou teu. Esse é o primeiro jeito de ver. E o segundo é, vamos viver aí. Eu creio em Cristo, vou tomando as decisões e vou tocando a minha vida para frente. Existem essas 2 maneiras de viver. Como que você está vivendo como cristão hoje? Deus, sua presença é o que eu preciso. A sua presença é o que eu preciso. O que você quer para mim? Pode dizer. A sua presença tem toda a delícia que eu preciso. Todo o prazer que eu preciso está na sua presença. Todo descanso está na sua presença. Toda a paz está na sua presença. Toda a sabedoria para ser um bom profissional, um bom membro da minha família, para ser um bom qualquer coisa está na sua presença. Eu preciso é dela. A sua presença vai me ajudar a quebrar o meu orgulho para ser melhor dentro de casa ou melhor nos meus relacionamentos. A sua presença vai me dar força para fazer o que eu tenho que fazer. A sua presença me dá força para te amar, para te seguir. Eu preciso da sua presença, eu vou amar você e eu vou buscar a sua presença. Esse é o jeito de ver. E o outro jeito é, vamos vivendo aí. Como que você está vivendo? Porque Jonas desiste da presença. Você entende isso? Cara, para o cara desistir da presença e ir para o lado contrário da presença, ele foi enganado por Satanás. Eu quero falar de 5 mentiras que Satanás diz para nós. Talvez algumas delas se repitam de alguma maneira, mas são 5 frases de mentiras de Satanás. Primeira mentira que Jonas acreditou: existe vida na mediocridade espiritual. Eu posso viver bem se eu não buscar a presença de Deus. Eu posso ser medíocre espiritualmente e ainda assim viver bem. Cara, para você não tem jeito. Não tem jeito mais. Você não vai conseguir, porque você foi selado com o Espírito Santo. Cara, se você não fosse salvo, se você não cresce em Jesus, a gente dava até para dar uma enganada. Porque aí você nunca ia ter na sua consciência todas as verdades que você tem agora. Mas para nós não tem jeito nenhum. E mesmo assim, você poderia viver momentaneamente assim, tranquilamente. Mas lá no fundo você ia saber que as coisas iam estar faltando. Então para nós não tem opção, mas Satanás convenceu Jonas. Tem vida fora da presença. Tem vida na mediocridade espiritual. Jonas acreditou nisso. De alguma maneira, presta atenção em nome de Jesus, de alguma maneira, Jonas acreditou que era mais treta ele tratar aquele sentimento dentro dele do que aceitar aquilo. Em algum momento ele concebeu, ele acreditou isso. Se eu for buscar a presença, eu vou ter que lidar com esse pecado em mim. Eu estou odiando esses caras. Isso pode servir não só para ira. Eu estou desejando ardentemente, com toda a lascívia que eu posso ter, essa pessoa. Com toda a ganância que existe na minha carne, eu estou desejando esse emprego, essa posição, esse status, essa admiração. De alguma maneira, Jonas pensou, deixa de boa essa parada, esse pecado nós tratamos outra hora. Eu sou profeta, eu já conheço a presença de Deus tanto, eu acho que dá para ficar um tempo de boa sem a presença. Aliás, eu já busquei tanta presença, agora eu acho que dá para dar uma relaxada. Então, o que faz a gente desistir da presença de Deus? Cara, às vezes é o nosso cansaço.
Só que deixa eu falar para você, se você desistiu de buscar a presença do Espírito Santo, de ser guiado por Ele, de ser movido por Ele, de ser quebrantado por Ele, de ser orientado na sua vida por Ele, daqui a pouco você vai chegar num lugar de morte. Porque foi aí que Jonas chegou. O que sobrou para ele foi o abismo. Foi lançado do mar, morte. Não tem para mim mais. Tipo, o que a gente faz com você? Não, me mata, me joga no mar. Então deixa eu falar para você, você pode cansar. Você pode cansar da presença. Porque, cara, custa. Nossa, às vezes cansa. Não desistir de tratar aquela coisa dentro de você, de lutar contra aquele sentimento dentro de você. Mas desistir da presença vai te levar para um lugar de morte. Você pode ter momentaneamente um alívio. Vou aceitar as paradas assim. Tipo, um monte de gente vive desse jeito, não tem problema. Eu vou aceitar assim. Por um momento, talvez você pare de ter alguma luta dentro de você. Daqui a pouco você vai estar num lugar de morte. Satanás quer nos convencer de que se a gente for superficial com Cristo, a gente vai ter alegria profunda. Não, você pode ser superficial com Cristo, não tem problema. Mas a vida não vai ter sentido. Uma coisa que a gente precisa entender, cara, isso é muito interessante. Às vezes as pessoas desistem da presença de Deus, desistem. E, todo mundo entende quando eu falo a presença de Deus, de buscar a presença de Deus. É uma decisão de vida. É uma decisão, cara, eu preciso que Deus fale comigo ao longo do meu dia. Eu preciso que Ele me oriente, porque se Ele não me orientar, eu vou tomar todas as decisões na minha carne, na minha força. Não dá para viver sem Deus falando o que eu tenho que fazer. Ele me lembrando a palavra, me renovando, me fortalecendo. É disso que a gente está falando, todo dia, toda hora com você, Deus. E isso inclui ter tempo só para isso, mas é um jeito de viver, é um modo, eu quero você comigo. Às vezes, a gente desiste disso. Deixa eu falar aqui, em nome de Jesus, recebe isso aí no seu coração. Às vezes a gente desiste dessa busca porque tem uma desculpa de, eu quero ser mais eu agora. Eu estou numa fase assim, eu quero ser mais eu. Sem essa parada de ficar buscando a presença e, tipo, eu só quero ser eu. Eu só quero ser eu. Dá um tempo. Tipo, eu não estou nesse momento de investir nisso. Sabe o que é interessante? A palavra presença no hebraico é face. Jonas fala assim que quando Deus mandou ele fugiu da face de Deus. Ele começou a fugir da face de Deus. Quando eu paro de buscar a face de Deus e eu começo a buscar a minha própria face, ou as coisas que têm mais a minha cara. Eu vou fazer mais as coisas que têm a minha cara, o meu jeito, assim. Vou dar um tempo para isso. Eu só quero ser eu. Eu só quero um tempo para mim. Então, quer dizer, você desistiu de buscar a face dele para buscar a sua face. Tipo, eu quero ser mais a minha cara. Eu quero ter mais o meu jeito. Eu quero ser mais eu. Você só tem 2 problemas com isso. Primeiro, só ele é lindo. Então, se você parar de olhar para ele que é lindo, a sua vida vai parecer feia em todos os aspectos. Porque só ele é lindo. Segundo problema que você vai ter nisso. Se você buscar ser você mesmo pelo método de olhar para você mesmo, isso vai te levar para um buraco de morte. Se você buscar ser você mesmo pelo método de olhar para você mesmo, você vai terminar num buraco de morte. A gente tem que buscar ser a gente mesmo, só que a gente sabe que só Deus sabe quem a gente é. Então o único jeito de eu ser o mesmo de verdade e de maneira plena é olhar para a face dele. A gente tem falado disso tanto aqui na República. Quando Jesus fez o primeiro milagre com Pedro, a multiplicação de peixes. Lembra? O barco quase afundou. Lembra disso? Jesus vê Pedro, primeira coisa que ele faz, ele abaixa e fala assim, afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. A hora que ele viu a face de Jesus, ele viu quem ele era também. Ele falou, eu sou um pecador. Eu estou vendo a minha face, porque eu vi a sua face. Quando Jacó luta com o anjo, que é o próprio Deus, ele está lá lutando com Deus, ele vê a face de Deus, ele chama aquele lugar de Peniel.
que significa a face de Deus. Ele está lá lutando com Deus, aí o anjo pergunta assim, quem é você? Ele está olhando para ele e fala, eu sou Jacó. A vida inteira ele mentiu que ele era Esaú, para o pai dele, para as pessoas, ele tentou ser outro cara. Quando ele ora na face de Deus, eu sou Jacó. A gente defende uma maneira de sermos quem somos, mas pelo método de olhar para quem ele é. Quando eu paro de olhar para quem ele é, de olhar para a face dele, ou seja, para a presença dele, e eu falo, eu vou ser mais eu, olhando para mim mesmo, quem é você, para você se achar em você mesmo? Você é uma inteira bagunça da cabeça aos pés. Cara, se você começar a mexer em você, você só vai achar pecado, morte, desilusão, as coisas que deram errado, frustração. Não tem vida em você, é um buraco de morte, você é um saco sem fundo, cheio de lixo. Isso é o pecado. Onde você vai parar? Se você falar, vou parar de buscar a sua presença, a sua face, porque eu vou dar um tempo para mim. Não tem 0 a 0, gente, não tem 0 a 0. Ou o meu espírito está indo na direção de Deus, ou a minha carne está me guiando na direção da morte. Não dá para a gente dar um tempo para a presença de Deus. Você pode fazer isso, você vai terminar no lugar de morte. Você pode ter muitas razões para dizer, pelas quais você pode dizer assim, não, eu cansei por causa disso. No caso de Jonas Deus, olha o que esses caras fizeram com a nossa nação, odeio esses caras, não vou lidar com o meu ódio, deixa aqui. E Deus vai lidando com ele o livro inteiro. Põe ele num lugar de perigo de morte. O cara quase morre, quase vai a naufrágio. O sol bate tão forte nele. Uma versão fala que ele desmaia. O que Deus está tendo que fazer com você para você voltar a olhar para a face dele? E parar com essas férias de olhar para a presença dele? Porque em você mesmo você não vai achar nada. Morte é o que você vai achar. Não tem vida em você. Jesus fala isso em João capítulo 15, ele fala assim, eu sou a videira, você é o galho que está enxertado em mim. Não tem vida em você e sem mim você não faz nada. Agora nós estamos falando do quê? De busca da presença. A gente não está falando de rito moral, a gente não está falando de vida religiosa, a gente não está falando de você vir no culto, a gente está falando de um estado de espírito, uma postura sua. Não é, eu estou indo no culto, eu vou na reunião de oração. Não, eu leio a Bíblia todo dia. Não é isso. É uma postura interior. Tudo isso é parte, mas é uma postura interior. Gente, porque se não tem presença mais, se não tem a pessoa, se não tem essa dependência, Jesus, o que você quer de mim? Fala comigo, preciso ouvir sua voz, me ajuda. E essa coisa de, você está comigo aqui e eu vou me derramar para você, a única coisa que sobrou para você é um bando de regras de coisa que você tem que fazer ou não tem que fazer. Isso não é o evangelho. É isso aqui, não, eu faço isso aqui. Eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Não, não é isso que é o evangelho. O evangelho é a pessoa de Jesus está viva. Eu estou na presença dele, eu falo com ele, ele fala comigo. E eu amo ele. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Se eu faço as coisas por obrigação, eu não cumpro o mandamento. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu não traio. Eu não mato. Tá, você ama Jesus? Não, eu estou fazendo porque é o que tem que fazer. Não, ele não mandou você viver por obrigação. Ele falou, ame a Deus acima de todas as coisas. E depois ame o seu próximo. Não tem nenhum momento, se você fizer por obrigação, está valendo. Não, ele está falando, você tem que amar. Então, você não tem escolha. E eu não tenho escolha de falar, não vou amar a Deus. Eu estou de boa agora, acho que eu não vou amar a Deus. Não tem. A boa notícia é, quando a gente olha para Jonas inteiro, Deus é o maior interessado em convencer o cara de que ele precisa da presença dele. Sabe, Tarsis, gente, Tarsis. Sabe para onde que ele vai? Para Tarsis. Quando a gente foge da presença de Deus, a gente não foge para qualquer lugar. A gente foge para um lugar que a gente considera que vai ser gostoso estar lá. Tarsis era um lugar turístico, de turismo religioso, lugares paradisíacos, a ilha de Ibiza e tudo mais. Lá que é Tarsis, na Espanha, aquelas regiões lá. O cara não foi tipo assim, eu não vou buscar a presença de Deus, não vou fazer nada. Não. Se você não vai para a presença, você começa a buscar prazeres em outros lugares. O que está sendo Tarsis para você? O que é um jeito de você falar, não, sua presença não, sua face não, porque... tem umas paradas aqui dentro de mim e não estou afim. Outra mentira de Satanás. Existe um paraíso fora da profundidade de Jesus.
Outra mentira de Satanás. A obediência pode estar separada do amor. Sabe por quê? Jonas, no final, cara, sério, o cara termina o livro e ele ainda não está amando Deus. E ele não está obedecendo. Deus obrigou ele a chegar lá. Obrigado, Senhor, por todas as vezes que o Senhor nos obrigou a fazer uma coisa que seria muito pior se a gente não tivesse feito. Obrigado por todas as vezes que o Senhor me obrigou e eu não queria. E eu tentei não fazer, mas de alguma maneira eu acabei parando naquele lugar que eu tinha que parar. Eu te agradeço mesmo, Jesus. Obrigado. Mas, cara, Nínive se salva e Jonas continua perdido. Porque ele ainda não está amando. Sabe o que acontece no fim? Ele é uma bênção. Ele ganhou o mundo, só que a alma dele está perdida ainda. O Jonas que obedece é pior que o desobedece. Interessante isso, né? Eugene Peterson fala isso. O Jonas obediente é pior que o desobediente. Porque quando ele foi desobediente, todo mundo se converteu lá. E quando ele foi obediente, ele ficou brigando com Deus, discutindo. E ele fez de meia boca. Ele pregou mais para os caras do navio do que para o povo de Nínive. Ele falou mais quem era Deus quando ele estava lá do que quando ele tinha que ir lá falar mesmo quem era Deus. Quinta mentira de Satanás. A gente encontra a presença de Deus sem passar pelo caminho da obediência. Não tem, gente. Nínive é o lugar da obediência, onde a presença de Deus está. O que é isso para você? Qual que é o lugar de obediência para você? Onde a presença de Deus está lá. Onde você vai encontrar esse renovo, esse refrigério. Porque se você começar a buscar a presença de Deus, ele fala, então vamos lá. Vamos começar a mexer as coisas na sua vida. E aí essa é a obediência que vai fazer a presença aumentar e crescer. E você vai crescendo em comunhão com Deus. E a presença de Deus vai começar a mexer com você. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Não tem como provar da doçura da presença de Jesus sem trabalhar as coisas dentro do nosso coração. Não tem como. Não tem como. E eu queria trazer isso para você essa noite. Você precisa da presença de Deus. Você precisa da presença de Deus. E Deus está fazendo de tudo para poder chamar a sua atenção e falar para você, volta. Deus podia ter matado Jonas lá, não podia? Podia, né? Navio lá, pá, pronto, matar você. Mas ele faz ele passar por aquela situação de perigo para poder, olha para mim. Assim como eu não te matei, esse povo aqui, eu estou usando misericórdia com eles. O que Deus está fazendo? Está tentando acessar o coração dele. Para quê? Para libertar ele daquele pecado de ira. O livro inteiro é Deus, você está fugindo da minha presença. Eu quero tratar esse pecado em você, para você desfrutar de quem eu sou. Vamos viver junto isso aqui, Jonas. Jonas, cara, deixa eu trabalhar em você. Tem algo delicioso na minha presença para você viver com a sua família, para você viver no seu trabalho, para você viver na igreja. Vem cá. Deixa eu tocar você. Minha presença é o seu lugar. Você precisa de mim. E eu estou muito interessado. Eu estou muito interessado. Se você já desistiu da presença de Deus, eu espero que Deus atraia o seu coração hoje para você voltar. E eu quero orar por você. Eu quero orar por isso. Eu quero orar por isso. Porque eu tive momentos em que eu falei assim, Deus, está custando muito caro isso aí. Eu não estou nem conseguindo. Eu não sei. E aí eu comecei a fazer aquelas orações, né? Deus começa a dar graça para a gente fazer algumas orações meio desesperadas. Que foi a que ele fez quando ele estava na barriga do peixe? Eu falei, Deus, o que é que tem que fazer? Pode fazer. O que você tem que arrancar de mim? Eu tenho que retroceder em alguma área da minha vida? Eu tenho que retroceder em alguma área da minha vida? Eu tenho que voltar a ter menos em alguma área da minha vida? O que precisa? O que custa? Quando o meu pé luxou e ficou uma bola e ele está preto, Jesus falou comigo, falou assim, ovelhinha, estou quebrando sua patinha, pondo pertinho de mim. Aí na hora eu falei, Jesus, se precisar fazer cirurgia, pô pino,
Não quero, mas eu quero a sua presença. O que é? Me traz de volta, por favor. Esses dias eu falei para Deus assim, é porque é isso que Deus quer, sabe? Deus quer resgatar a nossa noção de que a gente precisa dele. E, foi por isso que ele entrou lá no fundo do mar, para ele poder lembrar, eu preciso. Sabe quando você entra num momento desesperado e fala assim, juro que se eu sair daqui, nunca mais faço tal coisa. A oração dele no capítulo 2 é mais ou menos de arrependimento. Ele está tão duro que é mais ou menos de arrependimento. Mas é para ele chegar lá no fundo e tipo, eu vou morrer. E aí assim, não, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E aí ele começa a exaltar Deus na barriga do peixe. Tipo, eu esqueci, eu estava fugindo de você. Não, eu preciso mesmo. Cara, o que Deus tem que fazer? O que Ele está fazendo com você hoje? Para poder trazer você. O que é? Esses dias eu fui ridículo na oração. E eu falei assim, Deus, quando eu tinha 15 anos, eu lembro, Deus, eu era muito carente e eu me sentia assim, o menor verme da terra. E naquela presença eu buscava naquela fase, eu buscava muito sua presença. Tipo, hoje eu não me sinto assim, eu não me sinto um verme, eu não me sinto a pior das pessoas, mas se eu precisar voltar a me sentir um verme para buscar sua presença, o que tem que custar? Eu só sei de uma coisa, eu quero de novo. Se não precisar, melhor ainda. Eu quero encerrar contando uma história de uma pregação que eu vi essa semana, de um pastor falando assim, que ele foi orar para uma pessoa que tinha 28 tumores no corpo para ser curada. E é um pastor que Deus usa muito para curar enfermos. E aí ele falou que ele foi lá. E aí quando ele chegou em outro país, ele foi na casa daquela mulher ricaça e ele chegou lá, diz que era um casarão assim, uma mansão, e a mulher estava dentro de uma sala bem grande, assim, de mármore e tudo. E quando ele disse que ele entrou, assim, a mulher estava lá num cantinho, numa cadeira de roda. E aí ele falou que quando ele entrou lá, ele começou a sentir a presença de Deus loucamente. E ele disse que ele começou a chorar. Ele, meu Deus, Jesus, você está aqui. E aí quando ele chegou perto, aí disse que a mulherzinha falou assim para ele, uma senhora falou assim, pastor, não imponha as suas mãos sobre mim hoje. Não imponha as suas mãos sobre mim. Aí ele, mas você sabe que eu vim aqui do meu país para poder impor as mãos sobre você, para Deus poder curar você. Aí ela, eu sei, pastor, mas eu tenho medo que se Deus me curar desses tumores, eu perca a noção da presença de Jesus, como eu tenho tido nesses últimos tempos. Meu corpo não importa mais. Eu tenho medo. Aí ele começou a chorar um monte. E aí no final ela falou assim, vem cá que eu vou orar por você. Ele ajoelhou, ela orou por ele, falou, se eu morrer amanhã, eu só não quero perder, porque a vida da presença é mais vida do que essa vida. E às vezes a gente esquece disso. Então, eu já desisti da presença de Deus. Eu já cheguei e falei, eu desisto. Sério, isso aqui está difícil demais. Não, está custando muito. Você não vai chegar num lugar de vida. Você pode cessar um desgaste emocional, algum tipo de coisa, mas o lugar de morte. Aí Deus faz de tudo. Minha presença, não tem outro jeito para você viver, você precisa de mim. Eu quero orar por você. Se você quer, fica de pé. Se você precisa voltar a ter essa atitude da presença. É uma atitude. É mais que um comportamento de, eu estou comprometido, eu faço devocional todos os dias. Não é isso. É sede, é desejo. Se você quer voltar para essa atitude, eu quero orar por você, fica de pé. Só se você quer mesmo, sério, porque aí nós estamos orando, por essas paradas todas. Tipo, Deus pode jogar você num lugar de morte. Tipo, no fundo do oceano. Obrigado, Deus, o Senhor tocou todo mundo aqui. Sério, não fique em pé por educação. Ou você quer isso, ou não precisa. Mas eu vou dizer para você, a vida não tem sentido sem a presença. E é por isso que às vezes nossa vida está tão podre, porque nós perdemos a noção dela. Espírito Santo, eu quero orar por isso tudo que a gente falou, as mentiras que Satanás seduziu a gente. Senhor, eu não sei o que cada pessoa escreveu no começo dessa mensagem, que era a única coisa, que pensava assim, se mudar, isso aqui pronto, vai fazer a diferença. Senhor, se não foi a presença do Senhor que cada um colocou, Senhor,
a gente foi enganado por Satanás. Porque o que muda a nossa vida é mais da sua presença. Não é do lado de fora que tem que mudar, é do lado de dentro. E Jonas estava tentando mudar do lado de fora, ele fugiu. Deus, não adianta mudar as coisas do lado de fora da nossa vida. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta ter o dinheiro perfeito para as contas. Não adianta ficar mais magro. Não adianta ficar mais assim ou assado. Não adianta a promoção, a baixa autoestima. Não adianta. O senso da presença é superior do que baixa autoestima. Então, Senhor, eu quero apresentar aqui agora diante do seu altar o que eu fico achando que se mudar vai fazer diferença. E eu quero abrir mão, Senhor. Eu quero abrir mão de ter uma igreja que as pessoas param de sair. Tá tudo bem. Eu quero abrir mão de estabilidade emocional. Tá tudo bem. Tudo bem não ser estável, tudo bem não ficar estável. Eu quero abrir mão disso. Tipo, se você quiser dar, dá, mas eu quero abrir mão, porque eu preciso da sua presença. Eu preciso mais de você, eu preciso de uma comunhão, de vida, paixão, fogo dentro de mim. Eu preciso de algo explodindo dentro de mim por você, que não seja forçado. E, Senhor, quem está aqui de pé querendo, eu peço, dá isso, por favor. Porque, sério, Deus, eu quero te agradecer por todo mundo que tem perseverado na fé. E principalmente eu quero honrar as pessoas que têm perseverado aqui nessa igreja local. E principalmente se alguém aqui é de outra igreja, mas tem perseverado há mais de 5, 10 anos na mesma igreja local. Eu quero honrar essas pessoas e eu quero pedir, Senhor, visita essas pessoas hoje, Deus. Visita essas pessoas hoje, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, eu quero que todo mundo sinta a sua presença. E eu quero que todo mundo ame a sua presença e seja convencido que essa é a única vida para nós, Senhor. Por favor, Deus, Satanás enganou alguns de nós. Quebra esse engano. Não tem paraíso fora das profundezas de Jesus. Não tem paraíso fora das profundezas de Jesus. Ministério próspero não é paraíso. Todo mundo se converteu na pregação de Jonas. Isso é prosperidade ministerial. O ministério dele era um sucesso e ele continuou ruim. Por quê? Deus é a presença e é lutar contra o pecado. Eu oro que o Senhor desperte pessoas para declararem guerra contra o pecado dos seus corações nessa noite. Porque nenhum sucesso profissional vai compensar esse pecado não tratado. Atrai o nosso coração. Vem, Espírito Santo, manifesta essa presença santíssima do Senhor. Manifesta a presença. Deus, o Senhor disse que o Senhor estava aqui edificando a igreja para o Espírito habitar. Deus, é por causa disso que o Senhor está trabalhando em nós, para o Senhor habitar. Então vem, se manifesta aqui, Senhor. Habita em nós, Senhor. Manifesta essa presença doce. Manifesta o Espírito Santo, Senhor. A vida está em Ti, a alegria está em Ti, Senhor. Eu quero orar por cada um aqui, Senhor, que foi enganado, achando que precisava não buscar a Sua presença para poder ser mais autêntico, e que está indo para um lugar de morte. Que o Senhor quebre, Deus, essa cadeia em nome de Jesus nessa noite. Que o Senhor quebre essa cadeia, esse engano em nome de Jesus nessa noite. Que a vida flua, Senhor. Que o Senhor restaure a sanidade, a lucidez. Restaure a lucidez. Só tem vida na Sua presença. Restaure a lucidez, Senhor. Só tem vida na Sua presença, tratando o nosso pecado, mas olhando para Você. Restaure a nossa lucidez, Senhor. Não adianta a gente pegar o barco para outro lugar, Senhor. É a Sua presença, não tem outro sucesso. É a Sua presença. Nos dá a Sua presença. Nos dá a Sua presença. Muda a nossa atitude interior. Muda a nossa atitude interna, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor mude a nossa atitude. A presença do Senhor muda o meu comportamento. Eu sou um filho melhor. Eu sou um noivo melhor. Eu sou um pastor muito melhor na Sua presença. A Sua presença muda o meu comportamento. Dá a presença hoje para maridos, esposas, filhos, servos, homens chamados para o ministério e que não têm esperança porque estão longe da Sua presença. Eu mudo na Sua presença. Eu mudo na Sua presença. Eu mudo. Eu sou outro cara na Sua presença.
mais doce, mais amoroso, mais humilde, mais arrependido, mais servo, menos grosseiro, menos estúpido, mais feliz. Eu sou outro cara, eu quero, nós queremos isso, Senhor. Se você quer, levanta a sua mão junto comigo. Senhor, nós pedimos essa presença para mudar o nosso comportamento, para mudar o nosso casamento, a nossa família. Deus, sério, a gente não quer ficar frio, a gente não quer ser duro, Deus. É difícil a vida assim. Dá essa presença, por favor. Vem aqui, Senhor. Vem aqui, Senhor. Nossa identidade está em você. Vem hoje, Deus, vem hoje aqui nesse culto, aqui nessa oração. Vem hoje aqui mudar a nossa atitude. Quebrar toda a preguiça, todo o cansaço, a desistência. Eu quero ver, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o som. Aleluia! Outra É isso, Deus. Quando te amo por ti. Sim, Deus. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Traz de volta, Jesus. Me traz de volta, Jesus. Quero estar aos teus pés. Quero estar aos teus pés. Quero deixar tudo de lado, tudo de lado. Eu quero estar aos teus pés. Quero deixar as preocupações. Quero deixar de ser Marta e ser Maria e só ficar aos teus pés. Só ficar aos teus pés. Quero me apaixonar Outra vez. Quero me desesperar Outra vez. Quero perder o som outra vez.
vez, Senhor. Deus, a gente quer viver como estar na sua presença fosse a coisa mais importante do mundo, porque é. Sério, como se a sua presença fosse a coisa mais importante do mundo, porque é. E quando a gente não pensa assim, a gente está enganado. Deus, a gente quer cantar esse refrão agora com sinceridade, Deus, e paixão outra vez, e muito feliz, e muito alegre, sem pressa. Esse agora. Amo sua presença, amo sua presença, manifesta pra mim. Senhor, nos ajude a cantar isso com verdade. Eu amo sua presença, eu amo sua presença, eu amo sua presença, eu amo sua presença, eu amo sua presença. Me encontra lá no meu quarto, ainda hoje eu quero te ver, lá bem no meu quarto, quando eu estiver sozinho. Vem, me acorda de madrugada, vem, me acorda de madrugada, mais do que o sono, o alimento, você. Contas pagas, é a tua presença, sua presença. Amém. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. A gente tem trabalhado nos últimos anos tudo para retirar a condenação. Tudo para tirar a condenação, para ninguém se sentir culpado ou acusado de nada. E a gente até já chegou a falar que, se o cara não vem na igreja, a gente não pode condenar o cara. É verdade, a gente não pode ministrar culpa em ninguém, mas convicção faz parte do reino. E deixa eu falar, qualquer pessoa que deixa a igreja local e não vai para lugar nenhum, ela está longe da presença, a vida dela perdeu a razão. Não existe uma coisa do tipo, cara, eu sou a igreja de Jesus, eu não preciso frequentar lugar nenhum. Mentira, a igreja de Jesus não é indivíduo. A igreja de Jesus é um grupo de pessoas, é o corpo de Cristo. Dedo de Cristo, eu sou o dedo de Cristo. Se você não estiver junto, você não é nada. Então deixa eu falar, não existe presença de Deus. Gente que perdeu a comunhão, perdeu presença, não tem sentido na vida, vai chegar no lugar de morte. Não tem como, essas pessoas não estão bem. Quem se afasta da comunhão do corpo não está bem. Pode ser, não, tá tudo legal comigo, tô legal. Não, você não está bem, você não tem a presença. Não, eu tenho, como é que você fala que seus lábios testificam a meu respeito, mas seu coração está longe de mim, Jesus falou. Pode falar o quanto você quiser, eu sei, a presença é um negócio que você sabe. Cara, a presença de Deus é a coisa mais preciosa que a gente tem. É a presença de Deus. É a glória de Deus. Se a gente não tem isso, cara, não tem poder, nosso evangelho não tem vida. Cara, viva para isso. Guarda o seu coração, protege ele. Vamos encerrar nosso tempo aqui. Pai, sua presença, nós pedimos aqui e quando a gente sair daqui, e quando a gente for para a cantina, e quando a gente for embora, a sua presença e a confiança no Senhor. De verdade, eu quero orar por todo mundo que está pesado, por coisas que se cobra de fazer. Deus, a gente não alcança nada se a sua presença não nos conduz.
Tira da gente, Pai, essa coisa de a gente ficar se esforçando. Na Tua presença, a vida flui, a força vem. Que a gente pare de se esforçar e a gente busca a Sua presença, que aí a força vai vir para nós. O poder vai acontecer. Que a gente pare de tentar controlar as pessoas e convencer elas das coisas. E a gente só vá para a Sua presença e interceder, porque aí elas vão ser tocadas. Que a gente pare de carregar o fardo que não é nosso, é de Jesus. Eu quero pedir por isso, Senhor. E quando a gente sair, for para o trânsito e for para casa e chegar em casa, Sua presença esteja aqui, ó, conduzindo o nosso interior. É isso que eu quero pedir, Senhor. Que o amor do nosso Pai, queridos, o perdão de Jesus e o consolo do Espírito Santo sejam com a gente, hoje e sempre. Amém.